Olá, eu sou Carlos Cota e você está na Universidade do Fogo, seu canal de informações especializadas em engenharia de incêndio. Se você gostar deste conteúdo, considere se inscrever, deixe seu like, comente, compartilhe e ative as notificações para receber informações técnicas de qualidade. Aqui é maior, e aqui é maior, e aqui é maior, né? Isso aqui é o que Toda e qualquer sociedade precisa de números para comparar resultados, lucros, prejuízos, consumo, tempo decorrido de uma tarefa, aumento de força, número de nascimentos e de mortes, dentre outros. A estatística, desde sempre, orienta as ações humanas para o bem ou para o mal, como é o caso do assaltante, que estima numericamente seu risco de ser preso em flagrante em um assalto. Incêndios sempre ocorreram e continuarão a ocorrer em toda a sociedade desde os primórdios, sendo que a estatística, forte aliada de especialistas em engenharia de incêndio, seguradoras sérias no mercado e de investidores inteligentes, mas que, notadamente, nada significa para os representantes do Estado. Aliás, aparentemente, pela postura adotada no Brasil, o Estado tem medo desta necessária estatística. Os corpos de bombeiros de todos os estados da Federação insistem em desprezar a necessidade urgente de apresentarem, além de pesquisas detalhadas destes incêndios, seus números, quer sejam relacionados aos incêndios e, principalmente, relacionados à sua produtividade, como exemplo, seu tempo-resposta, gastos com água ou espuma ou outras soluções de combate, danos patrimoniais causados pelos incêndios, número de mortes durante e após incêndios, número de horas de combate, número de homens que atuaram, mortes e ferimentos sofridos em combate, sistemas de proteção contra incêndio instalados e que falharam, falhas nas operações, quais seus custos anuais, etc, etc. Como são entes do Estado, e todo ente estatal é político, aparentemente, continuarão a apresentar números desconexos, pobres e pueris, prejudicando sobremaneira a evolução da engenharia de incêndio. Como já falamos, quando não existem números e informações claras, não sabemos qual decisão tomar. No supermercado, quando vamos adquirir algum produto, queremos saber quantas são suas calorias, quantos são e quais são seus ingredientes, seu peso, quantidade, volume, quantos dias posso utilizar depois de aberto. Possuem glúten, amendoim, substâncias alérgicas? Os batons e shampoos utilizados possuem quantas substâncias químicas prejudiciais à saúde? Quando tratamos de sistemas de proteção contra incêndio, qual é o número de sua certificação? Quais os períodos de testes e manutenções? Quais os seus limites operacionais? Qual a resistência ao fogo? Quais as vazões e pressões máximas? Por quanto tempo podem operar? E por aí vai. Com a liberdade e descentralização da informação, como obtido em nosso canal, cada vez mais as pessoas estão tomando consciência e começam a entender por que precisam saber desses números, para que possam avaliar o serviço prestado e se o dinheiro de seus impostos estão sendo bem aplicados e mais, se o representante do Estado realmente está em condições de proteger os riscos que tanto divulga em suas legislações. Como exemplo, nos Estados Unidos, em 1972, uma entidade denominada National Commission on Fire Prevention and Control elaborou estudo nacional a respeito dos problemas relacionados a incêndios e concluiu que diversas ações seriam imprescindíveis, como a educação, o que denominamos no ciclo da mentira da segurança contra incêndio no Brasil como a falta de conhecimento. Esta questão relevante está relacionada com o atendimento de metas. Quais são as metas anuais dos corpos de bombeiro do Brasil? Ninguém sabe. Então, como avaliar tal instituição? Como saber se está realmente cumprindo sua missão com o suado dinheiro dos impostos? O estudo americano também apresentou um desafio de diminuição de 5% anuais durante 14 anos,
dos prejuízos causados por incêndios. Desafio a qualquer um da sociedade a apresentar os números de mortes anuais e qual o percentual do PIB é perdido nos incêndios no Brasil. A consequência disso é que a sociedade brasileira somente conhece as catástrofes quando são noticiadas pela mídia, e digo isso reforçando o fato de que, após tais incêndios, não existe qualquer interesse em cobrar dos representantes do Estado os números que citamos, principalmente números relacionados com prédios públicos incendiados. Museu Nacional, no Rio de Janeiro, Memorial da América Latina, Museu da Língua Portuguesa, ambos em São Paulo. Incêndios como os da Boate Kiss, com mais de 240 mortes e trauma de uma cidade inteira, Ninho do Urubu, que vitimou uma dezena de jovens, Hospital Badim, com mais de 2 dezenas de mortes, e tantos outros incêndios e catástrofes, ainda não são vistos como vergonha nacional e como aceleradores da urgente mudança. Muitos ainda terão que morrer. Recentemente participei de avaliação de 10 edificações residenciais em São Paulo, onde um incêndio no pavimento térreo propagou-se para 2 andares, através da fachada, sendo que, por pouco, 2 famílias não morreram. Os danos foram enormes, mas nada se ouviu na mídia. Em minha prévia visita de avaliação inicial, identifiquei diversas falhas em sistemas de compartimentação vertical interna e de fachada, erros em sistemas de pressurização de escadas, sistemas de detecção e alarme de incêndio, erros no sistema de iluminação de emergência, e isso sem ter sido contratado e com somente cerca de 60 minutos de visita. Ou seja, eu não estava nem preparado com aparelhos adequados de medição. Eram coisas que poderiam ser vistas a olhos nus, coisa que um representante estatal deveria ter observado antes de permitir que fosse emitido o auto de vistoria. Isso significa que os autos de vistoria, e não somente em São Paulo, estão nas mãos de profissionais incompetentes que emitem documentos de responsabilidade técnica e não mais nas mãos do Estado. O Estado tornou-se cartorário pela sua total falta de capacitação técnica e de sua total falta de condições de realizar as tarefas consolidadas em leis estaduais. Recentemente, em um estado da federação, defendi um cliente que teve prejuízo na casa das dezenas de milhões de reais, sendo que identifiquei 5. Não somente um projeto legal, foram 5 projetos legais aprovados de maneira totalmente equivocada. Quem vai pagar o prejuízo? Os representantes do Estado que aprovaram e emitiram autos de vistoria? Claro que não. Quem vai pagar por tal prejuízo caberá à justiça definir, mas o gigantesco prejuízo ronda os investidores, que nada sabiam dos erros nas aprovações estatais. A seguradora foi a primeira que tentou se safar, mas meu relatório técnico detalhado chamou tal seguradora de volta para a mesa de discussões, por erro medonho em sua avaliação. O Estado sempre estará, aparentemente, fora desta disputa. Ou seja, trata-se da falência do Estado como representante maior da segurança contra o incêndio. Por isso, minha ênfase no ciclo da mentira da segurança contra o incêndio no Brasil, uma vez que tais equívocos estão sendo transmitidos no modo copia e cola para todo o Brasil, Estado após Estado, sendo que os reais especialistas em engenharia de incêndio são constantemente desmerecidos e desconsiderados. Outro caso de uma de nossas obras de instalação de sistemas de proteção contra incêndio, com apoio de nosso banco de especialistas da Universidade do Fogo, identificamos dezenas de erros em grandes projetos. Erros grosseiros e que mostram a total falta de capacitação técnica na aprovação de projetos legais. Não posso mostrar os projetos e nem citar o nome dos clientes, por razões óbvias, mas posso apontar os erros. O primeiro diz respeito a uma enorme construção denominada local de reunião de público, que considerou o sistema de controle da movimentação da fumaça e calor. Digo considerou porque está no projeto legal, não porque atende às normas da BNT. Um exemplo desastroso foi a aceitação de que um duto de captação de ar limpo exterior, a edificação, fosse construído em alvenaria. Até aí algo perigoso, mas que poderia ter o risco controlado. O fato que salta aos olhos é que existem 2 portas corta-fogo duplas que permitem a passagem de pessoas de um lado do duto para o outro. Para quem não sabe, um duto precisa possuir estabilidade, integridade, isolamento térmico e estanqueidade. Como assim inserir porta corta-fogo que quebram
todos os conceitos de estanqueidade, pois possuem frestas, bem como com base em que norma nacional e internacional tal medonha solução poderia ser até pensada. Outro caso que está dando nos nervos e sempre me irritará profundamente é a exigência de instalação de bicos de sprinklers e sistema de detecção em uma correia transportadora em um silo de armazenamento de grãos. Um iluminado, desses profissionais que não sabem nada de segurança contra incêndio e sequer de sistemas de proteção contra incêndio, propôs tal solução atendendo determinada instrução técnica local do Corpo de Bombeiros. Neste projeto legal, apresentou no isométrico 34 bicos de sprinkler do tipo dilúvio, bem como uma espécie de sistema de detecção ininteligível. Uma hora linear de temperatura, outra hora de detecção pontual de fumaça. A pérola é que o sistema está em anel, interligado à rede de hidrantes, que já possuía 70% desses hidrantes, protegendo somente a área externa do silo, uma vez que tais hidrantes estavam posicionados em parede cega deste silo, ou seja, o combate somente seria possível com aqueles hidrantes quando o telhado caísse pelo calor do incêndio. E o telhado realmente vai cair, uma vez que os 34 bicos de sprinkler do tipo dilúvio, somente 12 foram calculados. Que sistema dilúvio é esse? Gostaria que o analista ou o projetista explicasse essa nova categoria ou tecnologia de dilúvio e mostrasse em alguma norma nacional ou internacional como alcançar tal proeza. Para simplificar o dantesco erro, seria como se você instalasse em sua casa 5 chuveiros, mas dimensionasse o sistema hidráulico para somente um chuveiro. Quando você receber vários parentes e todos tentarem tomar banho ao mesmo tempo, alguém vai ficar sem água. E o jato vigoroso esperado dos 5 chuveiros vai se transformar em meros gotejamentos. Gotejamentos estes que serão mero desconforto para a sua família, mas será catastrófico para um sistema de proteção contra incêndio do tipo dilúvio. Sem vazão, pressão e densidades de água corretas, o incêndio não será controlado. Simples assim. Outro erro medonho e que descumpre a norma é a falta de válvula automatizada de dilúvio, mostrada aqui da empresa Reliable, que possui produtos certificados, solução que sempre apoiaremos em nosso canal de engenharia de incêndio, para vencer o ciclo da mentira da segurança contra incêndio no Brasil, já tratado em outros vídeos. A válvula de dilúvio é exigência basilar para tais sistemas, uma vez que é preciso controlar a liberação do fluxo de água para os bicos de sprinkler, lembrando que estão abertos. Pasmem, o projeto possui 2 registros ao invés da válvula dilúvio, um em cada extremidade, acionados manualmente. Não, vocês não estão ouvindo errado não. Algum funcionário, em algum evento de incêndio, acionado pelo sistema de detecção de incêndio, deverá identificar e confirmar o evento incêndio e correr para abrir manualmente um dos registros. A distância entre os registros é de somente 160 metros, algo que Usain Bolt, recordista olímpico, percorre em menos de 14 segundos. Tudo isso para abrir o segundo registro. Seria cômico se não fosse trágico e o pior. Eu e nosso banco de especialistas tentamos demover a ideia de manter o projeto aprovado erroneamente, mas o cliente não aceitou, afirmando que se foi aprovado pelo órgão estatal, deveria estar certo. Orientação aos navegantes. Neste caso, quando não há mais nada a ser feito, já que a obra de implantação está em pleno vapor, documente o cliente a respeito do erro do Estado, ou seja, a aprovação equivocada do projeto. Instalação realizada com base no projeto legal elaborado pelo profissional. Nome do profissional e seu CREA ou CAL, e aprovado pelo Corpo de Bombeiros local através dos oficiais, nome dos oficiais, sendo que as não conformidades das normas da BNT foram esclarecidas em nosso relatório técnico de engenharia de incêndio, e que toda e qualquer falha de funcionamento será de responsabilidade única e exclusiva dos nominalmente citados neste documento. Somente assim para a gente se preservar deste absurdo das aprovações dos órgãos públicos. Neste vídeo,
apontamos praticamente todos os elementos que constituem o ciclo da mentira da segurança contra incêndio no Brasil, sendo que nosso banco de especialistas da Universidade do Fogo não compactua com o erro. A Universidade do Fogo é especialista em soluções de proteção contra incêndio, quer seja análise de riscos, projetos executivos de sistemas de proteção contra incêndio, projetos no formato BIM, estudos em CFD, atendemos normas nacionais ou internacionais, realizamos cursos de especialização, realizamos instalações de sistemas de proteção contra incêndios certificados, realizamos validações de projetos e comissionamentos de obras, além da certificação de profissionais e de edifícios. Conte com a Universidade do Fogo e nosso banco de especialistas. Nossas soluções são de engenharia de incêndio.